A quebra desses bancos poderia afetar a economia brasileira? Olha, depende do alastramento, né? Depende do quão contagiosa vai ser essa quebra. Nesse momento, economicamente, não afeta de maneira direta a economia brasileira. Pelo menos eu tenho essa impressão, né? Não existe uma mudança abrupta ou significativa na economia brasileira decorrente do Silicon Valley Bank, especificamente. Se a crise se extrapolar, pode chegar a afetar a economia brasileira. Mas tem um ponto que, sim, afeta a economia brasileira, que eu acho que é mais no campo da política, que é o debate sobre os juros, né? Porque, inclusive, essa questão da alta dos juros mais rápida dos juros estadunidenses deu um pouco a deixa para o Haddad criticar a alta dos juros do BC de novo, né? E caso essa quebra faça com que o Fed deixe de aumentar os juros, estabilize os juros, ou até tenha a perspectiva de que vai ser necessário retornar a uma taxa de juros menor, isso vai ter um efeito importante, inclusive favorável ao governo Lula. Porque se o Fed, como consequência dessa situação, resolve estabilizar ou baixar os juros, isso tem um impacto direto na nossa taxa de juros. Não haveria nenhum argumento, aí sim, né? Já não existe argumento suficiente para manter a taxa de juros alta no Brasil como está hoje. Existiria menos ainda, não existiria nenhuma lógica possível para que o Roberto Campos e o Copom permanecessem com taxa de juro alta se o próprio Fed estivesse baixando esse parâmetro. Então, acho que afeta, de certo sentido, a queda de braço entre o Lula e o Roberto Campos e o debate sobre os juros do Brasil, que a gente já comentou várias vezes aqui no programa. Eduardo? Bom, vamos lá. Acho que vai depender muito do desenrolar da crise. Hoje, o Credit Suisse despencou. Se a gente começa num movimento desse, qual é o ponto fundamental que eu queria chamar a atenção? Se você avança com essa desalavancagem de um espalhar numa crise do sistema bancário maior, você vai ter qual mecanismo? Mesmo que o Fed às vezes abaixe a taxa de juros, mas todo mundo, no sentido ocidental, vai para o quê? Vai para o risco zero. O que é o risco zero? Vai comprar títulos da dívida do governo norte-americano. Sai da liquidez e vai para o título da dívida norte-americana. Então, isso pode, em termos mundiais, gerar um problema no caso brasileiro, se isso avança sobre a nossa taxa de câmbio. Porque aí tem uma saída de capital, com medo do risco sistêmico, então sai um volume grande, e aí mesmo que a taxa de juros caia, você tem saída de capital. E aí é o dilema, porque aí vai ter viu, Joana, o outro contraponto. O presidente do Banco Central vai dizer, não, está saindo muito dólar, eu não posso reduzir os juros, mesmo com o Fed reduzindo os juros por causa do risco. Só que aí o problema é que você gera um problema de liquidez, como você teve em 2008, né? Em 2008, quando a crise chegou mais forte em 2009. Então, assim, isso vai depender muito, para mim, Fernanda, do desenrolar desse movimento. Se parar agora, nesses três, o efeito é pequeno, e aí acho que reforça aí que você falou, Joana, o Fed, mesmo com esse efeito pequeno, não vai voltar a acelerar os juros, talvez gere uma paralisação do taxa de juros norte-americana, e aí você, no campo da discussão do spread entre a diferença da taxa de juros norte-americana e a nossa, né, fica, não tem sentido manter esse spread tão alto, né? E aí você tem, tecnicamente, um argumento para dizer que a taxa de juros tem que baixar. Agora, se isso avança, aí só Deus sabe onde para. Aí, se você tem uma crise sistêmica de novo, você volta o risco sistêmico, não afeta diretamente o nosso sistema bancário, mas aí mexe no câmbio, né, fortemente, aí vem a inflação, né? Porque se o câmbio desvaloriza, a inflação vem mesmo com a possibilidade, ou seja, há possibilidades de desarranjos macroeconômicos grandes se isso continua avançando. Eu desconfio que se o FED continuar aumentando os juros, eu acho que isso tende a espalhar. É como eu falei, não dá para dizer, assim, como a Joana falou, os bancos são muito específicos, esse ativo, aparentemente, não tinha ninguém comprado e vendido com a securitização e com tudo mais. Agora, o quanto essa desalavancagem, essa mudança no preço dos ativos com o aumento da taxa de juros,
É bom lembrar, pessoal, para quem, assim, a linguagem do economista, se uma instituição financeira comprou títulos da dívida norte-americana de 10 anos, com taxa de juros 1%, e agora a taxa de juros está em 3, 4%, se ele for vender esse título, ele vai perder dinheiro. Foi o caso da quebra do primeiro banco. Ele tinha títulos da dívida, mas vencível no longo prazo. E no mercado secundário não valia porque o juro subiu. Como o juro subiu, pode ter muita gente que pode estar em situação desse tipo que não aparece no passivo. Você, às vezes, não é obrigado a marcar preço de mercado, a depender da situação. Então, eu acho que a gente... O que eu acho isso expresso? Como você não resolveu a questão estrutural do mercado financeiro e você fez a política monetária para garantir o preço dos ativos, na hora que vem um movimento inflacionário, provocado, inclusive, pela guerra, né? E você começa a aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação, né? O que acontece? Você mexe nos preços relativos dos ativos financeiros, a posição de quem está comprado e vendido. E isso gera perdas enormes, né? E que pode estabilizar algumas outras instituições financeiras, ainda mais que a regulação financeira norte-americana voltou a ser flexível de novo, partindo-se da ideia de que os mercados são perfeitos no sentido de equalizar perdas e ganhos nesse processo, ainda mais como a Joana me lembrou, porque agora no mercado financeiro acionário via computadores dessa lógica de funcionamento, como se gerasse um saldo igual de um lado do outro entre ativos e passivos, e não gera. Então, pode sim surgir se avança, Fernanda, a gente vai ter problemas graves, sobretudo pelo lado cambial, tá? E que bate na inflação e que aí reflete na questão da discussão sobre juros, sobre crescimento, e acho que pode afetar se isso avançar. E lembrando que hoje, novamente, Credit Suisse despencou fortemente. Então, já é o terceiro nessa história, nessa situação. Sim. Agora, no caso de pânico, com os capitais fugindo para títulos da dívida pública dos Estados Unidos ou reforçando o caixa das empresas multinacionais em suas matrizes, o Brasil poderia ter problemas reais imediatos em sua balança de pagamentos? O governo poderia, nessa situação, adotar mecanismos de controle do fluxo de capitais ou dependeria de decisões do Banco Central? Eduardo. Vamos lá. Olha, o que eu acho? Eu acho que pode ter um problema temporário. A gente não vive mais um problema do balanço de pagamentos, por incrível que pareça. Um dos elementos que mudou a nossa estrutura do balanço de pagamentos é a conta petróleo. Nós passamos a ser grande exportador de petróleo. Esse é um elemento importante na conta. E mais do que isso, a gente não tem, claro, com essa dinâmica de crescimento baixo que a gente tem, não tem como ter problema no balanço de pagamentos. A gente tem reserva alta, a gente tem crescimento baixo, ou seja, a absorção interna está baixa, então você importa menos. Você pode ter alguma saída na conta financeira, tá? Mas não acho que seja no volume tão grande, sabe por quê? Porque a taxa de juros aqui está rendendo muito. O pessoal compra título do governo brasileiro, os nacionais, não vão correr para o título. Quem vai correr para o título da dívida norte-americana são estrangeiros aqui instalados se acharem que tem risco sistêmico aqui. Com essa taxa de juros rendendo isso tudo, né, acho difícil você ter um problema de crise do balanço de pagamentos pelo lado da conta financeira, e do lado da conta comercial você não tem grandes problemas, porque você vai continuar exportando muita commodity, porque o preço continua alto das commodities internacionais. A economia está estimada em crescer 8%, talvez negativo. Com crescimento desse tipo, não vai ter aumento de importação. Então, não acho... Assim, o nosso problema, eu estou convencido disso, estrutural, deixou de ser um problema do balanço de pagamentos. A gente não tem problema de pagamentos a partir de 2004 e 2005. E a conta petróleo, como a gente passou a ser grande exportador, do lado comercial não há grandes problemas. É claro que a gente tem perda das exportações pela desindustrialização, mas não tem um efeito. Hoje a gente não tem um problema de risco, de vulnerabilidade externa, como a gente já teve ao longo de toda a trajetória histórica brasileira. Desde a independência ao período republicano, aos anos 30, aos anos 60, aos anos 70, aos anos 80, aos anos 90. Isso é uma novidade
na gestão macroeconômica. Agora, você pode ter problema de liquidez, você pode ter problema de imposto. A gente já tinha um problema de liquidez que os bancos não estavam prestando por causa da quebra das Americanas para as empresas. Então, se todo mundo falar assim, não, deixa eu correr para o título porque está tudo arriscado. Aí você vai ter que ter um banco central ou os bancos públicos, como diz o pessoal na crise, jogando dinheiro de helicóptero para ativar a economia. Eu acho que o problema aí nosso é muito mais pelo lado real do que pelo lado financeiro, como em parte foi em 2008, se você observar. Você não teve grandes quebras, mas o lado real você teve que jogar dinheiro de helicóptero e meter o pé no acelerador do gasto público, do investimento para ativar a economia. Joana? Eu queria complementar essa resposta do Eduardo, lembrando o que aconteceu no Brasil na época da crise de 2008, né? Porque o problema, em 2008, 2009, 10, 11, aproximadamente, o problema era mais ou menos ao contrário, né? Porque o spread desses juros, que era muito diferente entre Estados Unidos e Brasil, eu estava olhando a Selic de 2010, era 11%. E nessa época o Fed estava com um juro tendencial a zero, estava 0,25. Então, na verdade, os capitais estavam correndo para o Brasil, né? Essa diferença de juros fazia com que aquela tese fundamental da Leda Paulani, do livro Brasil Delivery, se concretizasse de maneira muito didática. Para quem não leu esse livro, recomendo também. É um livro em que a Leda basicamente explica o que seria a nova dependência brasileira a partir da ideia de que o Brasil seria uma plataforma de valorização financeira mundial, né, em que os capitais especulativos corriam aqui sem nenhum tipo de compromisso produtivo, justamente porque nós oferecíamos vantagens comparativas com a nossa taxa de juros muito alta para esse tipo de investimento especulativo ou meramente financeiro, né, sem nenhuma contrapartida produtiva. Então, na época, essa diferença de taxa de juros deu origem ao que o Guido Mantega, que era ministro, chamou de guerra cambial, que foi um problema, não sei se vocês lembram, que teve alguns anos em que o real ficou quase pareado com o dólar. Não pareou, mas ficou 1,70, 1,75, né? Ficou menos de 2. E era uma taxa que não correspondia com o valor real, né? E isso tinha relação com o fato de que havia uma enxurrada de investimento estrangeiro direto, de curto prazo, que fazia com que o Guido Mantega tentasse criar mecanismos de controle de capital às avessas, né? Não para o capital não sair, aliás, para o capital não sair, mas na verdade para ele não entrar e sair muito rápido. Porque havia o capital que entrava. O problema é que esse capital que entrava não tinha nenhum compromisso de fazer investimento produtivo. Ele fazia a especulação cambial, usava as taxas de juros e saía. Então, nessa época, eu lembro que o Guido Mantega entrou num embate doutrinário com os liberais, porque ele tentou criar alguns mecanismos. Eu lembro que aumentou o IOF de todos os investimentos estrangeiros direto que ficassem menos de 3 anos no Brasil. E aí eles tinham que pagar um imposto a mais. Ele tentou também criar uma espécie de quarentena, que é quando o IED chega, não pode ficar tantos dias antes de sair, né? Como uma forma de conter essa sanha especulativa. Então, na realidade, o problema foi mais ou menos o inverso, só que como nós somos um país periférico, né? O problema, e nós vivemos na era neoliberal das finanças, o fato de que o centro de comando desses capitais é externo, não tem nenhuma ingerência, digamos, das forças econômicas internas, o que nos faz periférico, criava esse problema, que também uma enxurrada de IED, na verdade, gerava um efeito ruim. O governo ficava comprando dólar para enxugar, mas o dólar continuava entrando. E isso gerava um real muito valorizado, artificialmente valorizado, e, consequentemente, um problema de exportações, porque as exportações brasileiras ficavam muito caras, né? É claro que tem todo um efeito social oposto, né? Quando o dólar está muito valorizado, o efeito social é que a nossa moeda vale muito, porque a gente começa a comprar produto importado, a classe média fica super feliz, é o paraíso da classe média. Comprar produto importado, o iPhone ficou barato, né? Esses produtos, consumo suntuário da classe média, de repente tem acesso a mais bens importados. Porém, para a indústria nacional, isso é a morte. Porque aí sim não tem condição nenhuma, né?
de produzir aqui o que está sendo importado barato. Então, esse era o debate, né, na época da crise de 2008. Só rememorando que nem sempre fuga de capital é o único problema. Às vezes, enxurrada também pode ser um problema, e justamente porque a gente não tem mecanismos de controle de capital e porque os mínimos... Me lembrou até agora, né, esse debate que está sendo feito sobre o imposto de exportação de petróleo cru, que os liberais também estão numa histeria, porque não pode, etc., né? É uma coisa tão singela, né? Não fere de maneira sistêmica as regras do neoliberalismo, apenas introduz um pequeno mecanismo de controle que vai facilitar, no caso do petróleo, que mais petróleo seja refinado no Brasil. Só isso, né? Enquanto que, naquela época, apenas instituía um pequeno mecanismo de controle que punia um pouquinho o capital curto-prazista especulativo. Imagina, né? Eu fico pensando assim, historicamente, imagina os leilões cambiais do Getúlio, né? Aquela ideia de que cada setor tem uma taxa de câmbio diferente, tudo controlado pelo Estado, ou com faixas cambiais, né, determinadas politicamente, né? Então, o debate que a gente vive é de uma histeria liberal ao menor sinal de que existe uma política que vai orientar a economia para um lugar que é de interesse público, né? E aí, quando orienta ligeiramente para o interesse público, já acontece uma histeria doutrinária que, infelizmente, como a população brasileira não tem curso de economia no ensino médio, eu sou super... Fazer um parênteses aqui, né? Eu sou super favorável, gente, que a gente tenha aula de economia para ensino médio. Porque, assim, as pessoas são manipuladas pelo debate econômico, pelo fato de que é uma língua à parte, né? Pelo fato de que existe uma linguagem tecnocrática e muito baseada em elementos doutrinários que não têm fundamentação científica, que é o jornalismo econômico neoliberal, que é o mainstream, né? E as pessoas muitas vezes não têm ferramentas, não são alfabetizados, né, em economia, para ter a ferramenta de leitura crítica do que está sendo dito. Então, enfim, é muito pouco para gerar esse tipo de histeria, e fiz uma digressão só para defender essa ideia de que a gente tivesse cursos de economia no ensino médio. Não de finanças pessoais, né, que é o que muitas vezes acontece. Embora finanças pessoais, gente, também é importante. Dá para dar aula anti-neoliberal, aula marxista de finanças pessoais. Eu acho que dá para dar, né, para dialogar com a necessidade das pessoas. Porém, ainda assim, eu acho que é importante pensar em programas de economia crítica para o ensino médio. Sim, eu acho que o Eduardo havia levantado a mão, não sei se ele queria fazer algum comentário para outra rodada. Só um comentário que a Joana trouxe, que ainda colocar uma complexidade a mais, que a entrada, às vezes, de muito dólar gera um problema na indústria, mas gera uma redução não só para a classe média, mas também para a redução da cesta de consumo dos trabalhadores, porque a inflação cai muito. Então, isso é sempre um dilema na economia. Qual é uma suposta taxa de equilíbrio? Ninguém sabe, ninguém achou e ninguém vai achar ainda até hoje. Qual é o nosso problema no caso brasileiro? É que a nossa taxa de câmbio oscila muito. E a gente já tem hoje instrumentos para deixar essa taxa de câmbio sem tantas oscilações, mas a gente não opera, reforçando o que a Jana falou, porque a gente está preso na lógica como Banco Central e nessas estruturas muito marcadas por esse neoliberalismo. Só um reforço, ainda botando ainda mais uma complexidade nessa história que a Jana levantou. Perfeito, Eduardo. O sistema bancário brasileiro, ele resistiu bem à crise de 2008. Voltaria a suportar um novo colapso mundial? E aí eu volto com a Joana nessa rodada. Bom, 2008, voltando, já aproveitando a conjuntura de 2008, que a gente está fazendo o Momento Memória Brasil 2008, 2010, né? Eu acho que essa é uma ótima pergunta para a gente perceber qual que é a nocividade da independência do Banco Central na economia brasileira. Por quê? Num contexto em que a política monetária não está coordenada com uma política anticíclica ampla, né? Vamos supor que, fazer um exercício aqui de futurologia, vamos supor que a quebradeira pior que a gente poderia imaginar acontece nos Estados Unidos, um novo 2008. Não é o que vai acontecer, tá, gente? Mas, assim, é maior do que a gente imaginava hoje. Qual que é a reação do governo brasileiro? A gente já viu o que o Lula fez em 2008. Política anticíclica,
que consiste basicamente em criar colchões de amortecimento social a partir da demanda efetiva. Então, por exemplo, ao invés de recuar o gasto do governo, como seria o receituário do manual ortodoxo neoliberal, expandir o gasto do governo, como disse o Eduardo, e ampliar a política social, criar isenção de imposto, criar isenção, por exemplo, na época eu lembro muito da isenção da linha branca, do IPI da linha branca. A galera tocou comprando geladeira, comprando máquina de lavar roupa. Vocês lembram? Que foi assim a festa da geladeira nessa época, né? Porque teve isenção de IPI para a linha branca. Então, criar a alavancagem do consumo do mercado interno. Porém, se isso é feito sem que o Banco Central esteja coordenado na política monetária, também numa lógica anticíclica, aí acontece um choque entre o que é a política anticíclica e o que poderia ser a política monetária ortodoxa de um Banco Central do tipo independente, né? Que a gente tem que até parar de usar essa palavra, porque parece até que é independente, né? Quando a gente fala independente. Na verdade, é o Banco Central dependente do mercado, né? O Banco Central dependente da finança. Então, qual é a possibilidade do Brasil criar aquele colchão de proteção que foi criado em 2008? Vontade política existe? Existe, nesse momento existe, né? O Lula teria total condição de articular, inclusive com a Simone Tebet, né? Porque isso também não é nenhum tipo de revolução, é apenas aplicar mecanismos de política econômica que permitam, política fiscal e monetária que permitam o processo anticíclico. Porém, o Roberto Campos, ou quem quer que seja, o presidente do Banco Central independente, tem o poder, nesse momento, de sabotar a política anticíclica, por exemplo, permanecendo com os juros altos, ou seja, o dinheiro caro, as pessoas não conseguindo pegar empréstimo consignado, por exemplo, porque o juro está muito alto. Então, a crise aumenta o endividamento. O dinheiro precisa ficar barato para que esse endividamento seja cabível na vida real das pessoas. Se o juro está alto e alavancado para cima, o dinheiro fica caro e aí é uma retração generalizada e aí vai dar tudo errado. Ou seja, tem condição? Haveria a possibilidade de fazer um pacote anticíclico que permitisse que o Brasil também amortecesse o processo, como aconteceu? Olha, seria até possível, porém, a independência do Banco Central seria uma grande inimiga de qualquer processo anticíclico consistente. Sim, Eduardo? Sim, reforçando esse ponto, o Banco Central em 2009 jogou, como diz o pessoal na linguagem, jogou dinheiro de helicóptero. Eu não acho que o Roberto Campos fará esse mesmo movimento, porque claramente, já falei aqui, vou repetir, o Roberto Campos é ruim do manejo de política monetária. Ele baixou a taxa de juros durante o governo Bolsonaro muito mais do que poderia, então isso gerou quase o risco país, ou seja, a relação entre a taxa de juros norte-americana, a taxa de juros brasileira e essa relação de risco, né, fosse meio por água abaixo. E o que é que isso gerou? Uma desvalorização cambial significativa nesse período e gerou inflação. Aí ele aumenta a taxa de juros de forma abrupta, né, só que nesse contexto de acelerada, que joga a economia no chão. Além de tudo, ele é ruim do manejo de... Ele é um, vamos dizer assim, é alguém que o próprio André Esteves, dono do BTG, numa fala, numa palestra, disse que o presidente do Banco Central ligou para ele para perguntar se a taxa de juros estava na posição certa. O regulador ligando para o regulado para perguntar se a taxa de juros estava na posição certa. Vai Brasil, né? É um negócio. Isso, o presidente do Banco Central, é claro que a relação entre o presidente do Banco Central e o regulado sempre existe, mas nos mecanismos públicos, numa agenda pública, né? Porque tem um risco sistêmico, então não necessariamente você fala tudo, mas pegar o telefone e perguntar se... E do mesmo jeito, ele subiu a taxa de juros de forma muito abrupta, diferente de todo mundo que estava fazendo. Né? Então, assim, ele é ruim de mecanismo, ele é ruim de ter uma gestão monetária liberal. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Ele é ruim do manejo da política econômica, da política monetária nos marcos do neoliberalismo. Né? Dado isso, aí eu vou chamar alguém que está no grupo de zap dos ministeriáveis como o presidente do Banco Central independente.
disse às vésperas da eleição que o Bolsonaro ia ganhar a eleição pelos dados estatísticos, né? É evidente, e aí eu vou chamar a atenção disso. Saiu uma pesquisa, e que tem a ver com essa discussão, saiu uma pesquisa agora que saiu com CEOs do mercado financeiro, acho que a consultoria fez, a Miriam Leitão fez até uma coluna dizendo que os representantes, os gestores do mercado financeiro estão mais preocupados com ideologia do antilulismo do que qualquer outra coisa. Claramente, a Miriam não entendeu uma coisa. O mercado financeiro nunca ganhou tanto dinheiro durante o governo Temer-Bolsonaro, mas é mais. Com regra fiscal, com a garantia dos ativos financeiros durante a pandemia, é bom lembrar isso aqui. Na hora que estava na pandemia, né, o preço dos ativos foram para o chão, você viu todos esses liberaloides, corretores do mercado financeiro, e para o Jornal Nacional evocar o keynesianismo para salvar os bancos e para salvar o preço dos ativos financeiros. Né? Então, como, né, você tem um banco central independente? Você não tem. Então, você terá uma enorme dificuldade no plano da política monetária, né, de articular, se a crise ganhar uma dimensão muito grande, né, para fazer política monetária expansionista com o atual presidente do Banco Central. Ou seja, ele é ruim na própria gestão da política monetária nos marcos ortodoxos e ele tem lado. É um lado do bolsonarismo e é o lado do mercado financeiro que quer manter o preço dos ativos lá em cima permanentemente. Perfeito, Eduardo.